comentando o livro A Vida Além da Sepultura, capítulo 7. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Bom, Atanagildo está acordando no mundo espiritual, em um local lá, tipo um hospital. Tá? Bom, ela sorriu com visível satisfação e chamou outra pessoa de aspecto pálido, com olheiras profundas, vestida de branco imaculado, que me fez evocar a figura de um daqueles clássicos magos do Oriente. Lembrando sempre aqui que o Atanagildo foi discípulo de Ramatiz. Ramatiz continua sendo mentor dele. Então eles têm um histórico bem razoável de reencarnações lá no Oriente, principalmente na Índia, né? Então lá, seguindo, cuja fisionomia é serena, mas enérgica. Havia certa bonomia nos seus gestos, inconfundível segurança no agir. Fitou-me com tal firmeza que um fluxo de energia estranha e de suave calor projetou-se do seu olhar e atingiu-me a medula, amortecendo-me, pouco a pouco, o bulbo e o sistema nervoso, como se poderosa substância gasosa hipnótica se derramasse pelos meus amplexos nervosos e provocasse incontrolável relaxamento dos músculos. Lutei, espernei, por assim dizer, tentando contrariar aquela vontade poderosa. Mas uma ordem incisiva fixou-me no cérebro. Durma! Então afrouxaram-se-me os músculos e fui quedando-me num doce e misterioso bem-estar para ser envolvido por gradativa inconsciência e desaparecer suavemente num voluptuoso repouso compensador. Numa réstia de consciência final, ainda pude ouvir a voz cristalina daquela senhora afável que assim se expressava. Não lhe havia dito, irmão Crisóstomo, isso é, uma pessoa comentando com outra lá no ambiente, né? Que só o irmão Navarana poderia provocar o repouso compensador do seu neto e evitar-lhe a excessiva autocrítica tão prejudicial, ainda a sua confusão psíquica e natural pela desencarnação? Convenhamos em que o seu neto, Atanagildo, é portador de uma mente muito vigorosa. Já no bruxuleio final da consciência em vigília, então eu compreendera tudo. Crisóstomo era o meu avô materno, a quem só conhecera na infância. Realmente não havia mais motivos para lutar ou temer. Eu era um morto, né, entre aspas. Tinha acabado de desencarnar, na acepção da palavra, ou, mais propriamente, um desencarnado. Então, as primeiras impressões dele começam assim. Foi perguntar a ele, né, porque isso aqui é um livro psicografado, então perguntam a ele, para ele descrever na psicografia, certamente deve ter sido o médium Hercílio Myers, que foi o psicógrafo. Ele pergunta: quais foram as vossas novas impressões após ao despertardes no além, depois de haver sido submetido ao sono pelo irmão Navarana? Aí ele responde: de princípio não pude compreender o ambiente em que me encontrava, pois não conseguia vislumbrar nada além daquele quarto silencioso, envolto por agradável luminosidade e balsâmico fluido. Sentia-me num estado de profunda auscultação espiritual. Mas eu reconhecia-me impedido de tentar qualquer esforço diretivo
ainda submerso em suave topor, lembraria a figura silenciosa do peregrino ao fitar o horizonte escuro, aguardando o advento da madrugada para recomeçar a longa viagem interrompida pela noite. Mantinha-me em curiosa expectativa, mas anteriormente, certo de logo desvendar o mistério que me cercava, não tardei em notar estranho fenômeno de luzes que surgiram inesperadamente, assim como se incontestável número de pétalas luminosas fossem lançados pelos faróis de veículos distantes que mergulharem no seio de densa cerração. Mentalmente desperto, eu observava aquelas luzes, aquela sucessão de luzes que ia desde um azul claro aos tons de safira e terminava em matizes de agradável violeta, que, ao me tocarem, se transformavam em um refrigério balsâmico. Não podia precisar de onde provinha. De vez em quando, o fenômeno se tornava até audível, mas eu supunha ouvir algumas vozes distantes, cuja pronúncia era de agradável entonação e simpatia. Não tinha mais dúvidas quanto à natureza e à força daquelas luzes que me visitavam a miúde, pois elas sempre se esvaíam de mim, ou melhor, em mim, após deixarem-me a voluptuosa sensação de alívio e, ao mesmo tempo, de nutrição espiritual. Porque os espíritos, no mundo espiritual, não usam essa alimentação pesada aqui da Terra, né? Lá é mais energia e cada vez mais sutil e fluídica, dependendo da evolução do espírito. Mas houve um momento em que me senti chocado, tal como se um jato de água fria caísse sobre o meu perispírito. Em seguida, fui tomado de uma sensação de tédio, de pesar e depois de angústia, para finalmente sentir algo como se fosse o remorso ou o arrependimento pela prática de qualquer ação má ou precipitada. No ímã de minha alma ainda permanecia esse brado aflitivo provocado por imprevista emoção de amargura, quando um novo facho daquelas luzes azuis violetas vieram em meu encontro e dissolveram miraculosamente toda aquela ação opressiva, restaurando as minhas forças e devolvendo-me o bem-estar anterior. Então agradeci em profunda prece a Jesus o inesperado alívio trazido nas asas daqueles confetes luminosos e coloridos que me penetravam a organização perispiritual e sumia-se, deixando-me delicioso alimento energético. É aquele negócio, a gente aqui na Terra, infelizmente, né, nós vivemos num mundo muito atrasado e aprendemos coisa errada desde a infância. Porque os que me ensinaram, por exemplo, não tinham conhecimento nenhum sobre a espiritualidade. Me ensinaram coisas erradas para fazer, que eu acabei fazendo até porque, assim estou falando como ele também, né, como todos nós. A gente nasce, às vezes, numa família que, como a minha, por exemplo, eu tinha 2 pais bem espiritualizados, minha mãe principalmente, mas outros parentes não tinham conhecimento, eram espíritos bem atrasadinhos e me ensinavam coisas erradas que eu acabei fazendo também. E só depois, na maturidade, que aprendendo mais, é que eu fui vendo que eu cometi crimes, né, nas leis divinas, porque pensei, porque vibrei, até porque fiz. Né? E o pensamento, o nosso descontrole do pensamento,
pela busca por prazeres psicológicos que aparentemente são coisas muito boas, são, na verdade, verdadeiros crimes espirituais, no mundo espiritual, ou com a espiritualidade superior. Mas vamos ficar por aqui. Terminamos aqui o capítulo 7. Continuaremos no próximo.